Bom, então vamos dar início, né. Bom, gente, boa noite para todos e todas que assistem nesse momento. Eu sou Lucila Pisani, faço parte da equipe do SEDEP e hoje estarei mediando este evento que foi construído de forma coletiva como parte da campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire e das ações preparatórias também organizadas pela 25ª Caminhada pela Vida e pela Paz. E nós vamos então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, e nós vamos refletir como o legado de Paulo Freire animou as nossas caminhadas e continua inspirando as nossas práticas. Esta pergunta, a pergunta geradora, será o ponto de partida das nossas reflexões dessa noite. Então, espero que todos possam aproveitar muito bem esse momento e viva Paulo Freire. Mas, para começar, nós vamos ouvir uma música, né? Vamos ouvir o Pedro Sardenha, que é aluno de filosofia da Unifesp, musicista, compositor nordestino e que vai abrir nosso encontro com uma apresentação musical. Então, agora é com o Pedro. Vamos lá, Pedro Sardenha. Olá pessoal, saudações a todas e a todos. Me chamo Pedro Sardenha, sou aluno de filosofia da Unifesp e produtor cultural, agente cultural aqui na cidade de São Paulo. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, agradecer a Central de Movimentos Populares, agradecer também ao Movimento de Defesa ao Favelado e agradecer também à Rede Ubuntu Educação Popular. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da arte, que nesse momento do nosso país é tão importante. Eu escolhi uma música de um nordestino chamado João do Vale, para homenagear outro nordestino, patrono da educação brasileira, chamado Paulo Freire. Acredito que a obra de Freire seja patrimônio mundial. Acredito que só através da educação, com amor, com liberdade, valorizando a experiência de vida de cada um, podemos transformar para melhor a sociedade em que vivemos. Para isso, nós temos que ter a força, a coragem de um gavião, carcará. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, gritando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará como até cobra queimada. E quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, com os bueiros que nascem da baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Olá pessoal, saudações a todas e a todos. Me chamo Pedro Sardenha, sou aluno de filosofia da Unifesp e produtor cultural, agente cultural aqui na cidade de São Paulo. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Centro de Direitos Humanos
e Educação Popular de Campo Limpo, agradecer a Central de Movimentos Populares, agradecer também ao Movimento de Defesa ao Favelado e agradecer também à Rede Ubuntu Educação Popular. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da arte, que nesse momento do nosso país é tão importante. Eu escolhi uma música de um nordestino chamado João do Vale, para homenagear outro nordestino, patrono da educação brasileira, chamado Paulo Freire. Acredito que a obra de Freire seja patrimônio mundial. Acredito que só através da educação, com amor, com liberdade, valorizando a experiência de vida de cada um, podemos transformar para melhor a sociedade em que vivemos. Para isso, nós temos que ter a força, a coragem de um gavião carcará. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando gritando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará como até cobra queimada. E quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, com os bueiros que nasce da baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lado no sertão. E os burreiros novinhos não pode andar, que ele puxa um bico até matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Ah, sim, sim. Bom, gente, espero que vocês estejam me ouvindo. Nós tivemos um problema com a rede, né? E esses novos tempos da tecnologia, muito legal tudo isso, a gente poder se encontrar e conversar, e refletir mais vezes e ouvir, né, as pessoas, ouvir a música. Pedro, ficou um pouco cortado por conta da questão da internet, mas acho que é muito legal tudo isso está acontecendo, então, mas nós vamos dar continuidade, né? Então, dando continuidade, agradecendo muito ao Pedro por ter cantado para nós, né? Então, nós podemos dar continuidade. É isso mesmo, Gisele? Então, vou explicar para vocês como que nós vamos fazer essa live, né? Então, com essa tentativa de estar todos conectados, né? Vamos fazer um esforço para a gente poder apreciar com certeza a fala de todas as pessoas que viram aqui, que estão representando entidades
muito importantes na luta, né, do nosso povo, na luta do Brasil, e entidades que aprenderam e divulgam e têm a praxis de Paulo Freire, né? Assim como o Movimento Defesa Favelado, o MDF, o próprio CEDEP, também a Rede Ubuntu e a Central de Movimentos Populares. E no decorrer dessa live, então, as pessoas que quiserem fazer algum tipo de pergunta ou quiser fazer alguma observação, poderão fazer pelo Facebook. Essa é a orientação dada para que haja a participação daqueles que estão, né? No momento estamos com mais de 40 pessoas, então há uma participação muito interessante nesse momento, né? Então podemos começar com as exposições, né, das pessoas que vão falar, e eu vou chamar nesse momento o MDF, né? Movimento de Defesa do Favelado. E o movimento que tem como missão resgatar, defender, promover a cidadania dos favelados na sua dimensão política, artística, pedagógica e religiosa, mediante o tripé: presença, resistência e solidariedade. E que me lembra há muito tempo, muitos anos atrás, né? Toda a luta do movimento, e que na minha juventude, que não está tão distante, também, né, tive participando de várias atividades. Então, nós vamos ouvir nesse momento a Sueli. Né, Sueli? Está com você. Seu microfone está desligado. Boa noite. É até um aprendizado, né? Reunião presencial, né? Manhã, tarde e noite, agora tudo virtual, mas é uma alegria estarmos aqui. É uma alegria estarmos juntos, né? Fazendo essa memória, vivendo Paulo Freire em nosso ser, em nossas lutas. O MDF é um movimento de defesa do favelado que surgiu na década de 70, mais precisamente 77, 78, com o trabalho missionário do padre Patrick Clarke, que é um missionário irlandês da congregação espiritana, dos missionários espiritanos, e nessa ocasião ele veio para o Brasil e fez, né, a sua missão, o trabalho nas favelas, tentando reunir lideranças, né, naquele momento, lideranças da Vila Prudente, de outras favelas, e assim foi formando um movimento, que em 85 a gente se torna personalidade jurídica, mas para nos tornarmos, né, o MDF, muito chão a gente pisou, muito mutirão nós construímos. Então, o MDF a gente fala que é uma construção, né? A partir da favela da Vila Prudente, do mutirão da creche, do mutirão do esgoto que nós fizemos, aí vem a memória de Paulo Freire, que na época, né, ainda na final da década de 70, início de 80, Paulo Freire senta com o padre Patrick e as primeiras lideranças do MDF para pensar, né, para pensar uma proposta do movimento a partir da realidade da construção do mutirão na favela da Vila Prudente. E, a partir dela, então, outros mutirões, outras lutas. Então, a nossa atualidade do MDF é a luta por terra, é a luta pela posse da terra, pela urbanização de favelas, né? Que durante todos esses 35 anos mais de caminhada, nós conseguimos muitas conquistas, né? Também muitos retrocessos, mas a gente vai de esperança em esperança. Então, a gente gostaria de partilhar, eu gostaria de partilhar essa minha fala um pouco da luta do MDF, né? Da Leste 1, da região Belém, em São Paulo. Eu quero partilhar essa palavra com o Edson. O Edson é um professor de História da rede pública e um grande parceiro nosso. Ele foi diretor de escola, agora aposentado, e sempre esteve muito próximo da luta do MDF. Então, o Edson também tem uma pesquisa sobre Paulo Freire na Universidade de São Caetano, né?
fez mestrado, doutorado na Metodista, ele também faz parte da Igreja Metodista, tem um trabalho com a população de rua e também com as favelas. Então, eu queria, Edson, que você partilhasse também nesse momento, né? Atualizasse Paulo Freire hoje, né, nos desafios da nossa caminhada enquanto MDF, enquanto movimentos sociais, nesse encontro de partilha de vida. Estão me escutando? Sim? Então, mais uma vez, boa noite a todas, a todos. A minha alegria em poder participar deste encontro de esperança e de luta. Agradecer o CDEP por essa possibilidade, bem como as entidades e aos movimentos sociais envolvidos. Lembrar, Sueli, também que o padre Patrick teve um encontro ou alguns encontros com Freire ainda durante o exílio do Paulo Freire, né? Encontros que foram importantes também na ação posterior do padre Patrick com o Freire quando se reencontram aqui no Brasil, quando o Freire foi anistiado. Acho que a pergunta que vocês trazem como legado de Paulo Freire animou nossa caminhada e continua nos inspirando em nossas práticas é encantadora, especialmente num período em que tentam roubar a nossa esperança, num período em que tentam destituir a nossa humanidade. Que, aliás, na história, a ação de destituição da humanidade se faz presente nas relações do poder que oprime, do poder que busca silenciar a dignidade humana. Então, alguns aspectos me parecem fundamentais nessa questão, e que especialmente tem animado o caminho do MDF. A questão da amorosidade, da dialogicidade, da humildade, da escuta, conceitos tão caros, tão importantes para o MDF e tão bem trabalhados e discutidos por Paulo Freire, em que a amorosidade associada à perspectiva da ética pela dignidade e pela luta da vocação, como diria o Paulo Freire, ontológica em ser mais. O que nós podemos pensar nisto? Como dizia Freire, todos nós somos vocacionados a nos humanizar, mas não nascemos plenamente humanos. Nos humanizamos na luta, nos humanizamos na vida e nas relações. O problema são as forças de morte que retiram o direito à dignidade humana, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, no sentido de impedir a nossa plena humanização. E nesse sentido, os movimentos sociais que lutam pelo resgate da dignidade humana inspiram-se fundamentalmente nesses princípios freirianos. E aí, nós falamos sobre dialogicidade, sobre o diálogo, que não é uma mera conversa. Qual é o sentido da educação popular? Paulo Freire nos ensina que é contribuir na organização das camadas populares para o exercício do poder. E se vocês me permitirem, vejo aí até uma conexão com o pensamento de um outro revolucionário importante, Antônio Gramsci. Assim, a educação popular, que se caracteriza por meio da ação também dos movimentos populares como praxis da leitura de mundo. Porque na luta pela sobrevivência,
na luta pela dignidade humana, nós construímos conhecimentos, nós realizamos descobertas. Esses conhecimentos são o que nós podemos dizer os conhecimentos e a própria cultura popular. Quantos conhecimentos nessas décadas de luta o MDF tem construído em nossa cidade, o MDF tem construído em nossa região. Paulo Freire nos ensina a olhar para esta luta, para a memória, como vocês estão trazendo, que é construída no cotidiano e no diálogo com o que nós denominamos como educação popular, sistematizar essa luta e esse conhecimento de forma a potencializar o exercício do poder. Mas não de um poder que oprime, porque nós não queremos inverter, o MDF não deseja inverter a opressão, ele deseja terminar com as relações de opressão que se estabelecem. Portanto, o conhecimento construído na luta, que é o conhecimento popular, em diálogo com a educação popular, ajuda-nos a dar organicidade à nossa ação e à nossa luta. Se vocês me permitirem, eu quero aqui lembrar a letra de um cântico, não é a letra toda não, são quatro passagens da letra de um cântico muito, cantamos muito na teologia da libertação durante os anos 80, que fala: as dores deste mundo, a um só tempo geme a criação desta gente oprimida, mas que se irmana na luta pela justiça. As camadas populares possuem, nós possuímos, um conhecimento específico, próprio, vinculado pelo grito de justiça. Mas ele ganha, como vínhamos falando, potencial de transformação, porque é esse nosso desejo, a transformação das injustiças, na medida em que dialoga com a educação popular, na sua sistematização do grito, na ação sistemática, sistematizada, orgânica, mas fundamentalmente mergulhada, encharcada pela amorosidade e pela esperança. Finalizando, quero lembrar uma fala do Paulo Freire, em que ele dizia assim, que nós, educadores populares, precisamos agir como os profetas. Não os profetas no sentido estereotipado ou até perversamente utilizado, especialmente nos últimos tempos, mas em outros tempos também. Mas na sua ação permanente de denúncia das injustiças sociais, de denúncia da destituição do ser mais, seguida imediatamente pelo anúncio de que uma nova realidade é possível, que um novo mundo é possível. Transformar é difícil, mas é possível. Viva Paulo Freire! Então, quero, nesse momento final, agradecer a nossa participação, porque ela é um sinal, né, de um diálogo que nós estamos fazendo com o CEDEP, com a CMP, já temos, né? Mas acho que o CEDEP também é uma coisa nova, né? É a boniteza também da gente lutar junto pelos direitos, né? Direitos à moradia, direito à educação, direito ao pão e à poesia. Então, nós só temos que agradecer esse momento de partilha, de diálogo e de amorosidade na presença, na resistência e na solidariedade que o MDF, nesses 35 anos, né, reassume o compromisso com as favelas em São Paulo. Muito obrigada e ficamos abertos para perguntas. Partilha.
Que bom. Então, nós temos ainda um probleminha técnico, mas nós vamos continuar. Não é isso que vai impedir de que a gente vivencie esse momento tão forte, tão importante. Agradeço muito, Edson, e também a Sueli, né? Muito obrigada. Gostei da palavra da boniteza do CEDEP, né? Pois então agora o CEDEP também, né, vai participar, vai falar, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, né? Que já vai para os seus 40 anos. Olha só como o tempo passa, né? Quanta luta. E ainda temos que resistir e lutar. E junto com Paulo Freire, porque o CEDEP colocou no seu próprio nome a educação popular, inspirada, né? Justamente por todo esse legado, né? Toda essa prática de Paulo Freire. Então, quem vai falar para nós é Mariana, né? Mariana Pascal. Mas antes eu queria lembrar aqui que também estão participando e se pronunciaram aí né, no nosso chat, o Pedro Pontual, o grande Pedro Pontual, sempre conosco, né, uma referência da educação popular também, o Felipe Calderon, também membro da equipe do CEDEP, a Adriane Lima e a Agnes Roldan. Muito obrigada a participação, e todos dizendo viva Paulo Freire, né? Todos dizendo da resistência e da força. Então, agora eu vou passar para a Mariana. Mariana, nossa coordenadora do CEDEP, vamos te ouvir. Então, tá bom. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui. A gente está aparecendo aqui agora, mas por trás do hoje, né? Tem todo um caminho de construção e de diálogo para chegar aqui. Então, eu queria começar a minha fala dizendo que a gente pensar na memória e atualidade da educação popular no CEDEP, acho que é primeiro um reconhecimento de que a minha fala é uma fala coletiva, né? Uma fala do nós, um coletivo de educadores, educadoras populares, militantes de direitos humanos, que construímos juntas, né? Juntos, há 40 anos, a nossa história como um centro de luta e um centro de formação. E também queria trazer como uma memória do CEDEP, que se atualiza na sua luta diariamente, o nome do Inácio, um grande educador popular, fundador do CEDEP, um mestre para muito de nós, e um militante dos direitos humanos, que teve a sua vida abreviada pela falta do direito à saúde, tão comum, infelizmente, no país que nós vivemos. Então, Inácio presente. Queria dizer também da alegria de construir e dividir esse encontro de memória, mas também de celebração, como já disse a Sueli, com a Central dos Movimentos Populares, uma entidade que o CEDEP ajudou a construir nos anos 90, foram muitas atividades para ajudar na construção da Central dos Movimentos Populares, também o Movimento de Defesa dos Favelados, e nós começamos uma trajetória de caminho juntas, né, em 2019, com visitas entre a Zona Leste e a Zona Sul de São Paulo, e também a Rede Ubuntu, uma rede, um espaço de militância de muitas jovens, meninos, meninas aguerridos da nossa região, da periferia sul de São Paulo, e nós também temos feito coisas juntos, né? Em 2019 fizemos um evento muito grande, bonito, que se chamou Paulo Freire Vive, Círculos de Experiências Periféricas, também como parte da campanha em defesa do legado do Paulo Freire e parte também da programação do Fórum Social Sul, que acontece a cada 2 anos na Zona Sul de São Paulo. Então, também nesse momento, a Vitória está aí, fazendo um trabalho de reconstrução, de memória de lutas populares da Zona Sul de São Paulo e construindo um centro de documentação chamado justamente Diana Dias, militante e companheira do Santos, assassinado em São Paulo, né? Então, uma alegria grande. Então, dizer que o CEDEP ele é uma antiga pastoral de direitos humanos da Regional de Itapecerica da Serra, portanto, nós nascemos, parecido também com a história do Movimento de Defesa dos Favelados, muito colado à teologia da libertação, à defesa de uma igreja popular, né?
E entre 1981 e 1988, nós vivemos um pouco essa militância dentro da pastoral, e essa pastoral já com a sede também lá na Zona Sul de São Paulo. E foi em 1989 que o CEDEP passou a ter uma personalidade jurídica própria e, até então, com o nome de Centro de Defesa dos Direitos Humanos, CDDH. E dizer que nesse período, entre 86 e 89, as nossas atividades mais comuns eram os plantões jurídicos e acompanhamento de muitos movimentos de moradia que pipocavam também na Zona Sul, muitos despejos, e o CEDEP tinha um pouco essa função do acompanhamento jurídico e acompanhamento dos movimentos de moradia. E ao longo desse percurso, em 1986, 87, a gente começou a perceber a importância, né, da formação, da educação popular nas nossas atividades, que já acontecia, mas a gente ainda não estava no centro dos nossos processos, né? E isso passou a ser uma prioridade para o CEDEP, ainda que a gente, antes disso, já fizesse práticas educativas, mas em 86 e 87 a gente se dá conta da importância da formação para essa entidade, para esse coletivo de educadores e educadoras militantes dos direitos humanos. E aí, fruto dessa discussão e dessa percepção, em 1983, o CEDEP muda o seu nome, e aí a gente incorpora a educação popular no nosso nome, e aí a gente passa a chamar Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, nome que a gente carrega até hoje, né? E nos anos 90, nós tínhamos 3 linhas de atuação, que se chamavam Em Defesa da Vida, apoio aos movimentos populares, muito em torno da construção da Central dos Movimentos Populares, e a Escola de Lideranças do CEDEP, que surge em 1997. Nesse momento, o CEDEP, no campo bem da educação popular, que passa a ser central nas nossas práticas, a gente começou a servir como ponte de articulação entre os movimentos de moradia, que a gente assessorava, estava junto, e também uma ponte entre essas lideranças bem locais da Zona Sul de São Paulo, com o próprio Instituto Cajamar, que surgia como uma grande escola, né, de educação popular, de formação dos movimentos populares. Então, muitas lideranças da Zona Sul de São Paulo se deslocavam com essa mediação, essa ajuda do CEDEP para o Instituto Cajamar, para fazer cursos de formação. O Pedro trabalhou no Instituto Cajamar, Pedro Pontal, que está aqui com a gente. E os próprios educadores, educadoras do CEDEP também passaram a fazer cursos de formação no Instituto Cajamar, formação de educadores e educadoras populares. E foi nos anos 90 que o CEDEP começou, então, a oferecer cursos de formação de forma mais sistemática. Então, a gente tinha uma grade de formação bem extensa de cursos, como os orientadoras jurídicos populares, que aconteceu durante muitos anos, né, no CEDEP, como um carro-chefe, assim, da nossa formação, mas também cursos de metodologia da educação popular, cursos voltados para as pastorais sociais, cursos voltados para o debate sobre juventude, e acho que uma característica desse momento, desse trabalho de educação popular nesse momento, é que o CEDEP estava com um trabalho ainda bem circunscrito, assim, a essa região que a gente vive, sobrevive e continua atuando até hoje como a nossa região prioritária, né? Mas a gente, nesse momento, fazia coisas nessa região. Esses eixos de atuação, né, que eu citei em defesa da vida, o eixo de formação e apoio aos movimentos populares, eles seguiram como eixos, ainda que fossem mudando de nomes, mas sempre foram um pouco as linhas de atuação do CEDEP. E sobre as nossas opções também metodológicas, mais no campo da educação popular, né? Nos anos 80, a gente ainda estava muito ligado a esse método ver, julgar, agir, dentro da teologia da libertação, mas que essa própria metodologia já bebia, né, em Paulo Freire. E depois, nos anos 90, um pouco em diálogo com o CEPIS, um outro centro de educação popular muito importante na cidade de São Paulo,
e com o próprio Instituto Cajamar, a gente passa a reconhecer a metodologia da praxis freiriana como a nossa grande referência, e aí já mais estudada e mais falada entre os educadores e educadoras populares. E talvez, assim, uma grande novidade nos anos 2000 da nossa prática tenha sido a busca, e é uma busca atual do CEDEP, para desenvolver uma pedagogia da proteção de pessoas, né, vítimas, ameaçadas de violência nesse país, e prática que a gente leva e reflete e pratica até hoje, e a entrada também no CEDEP das práticas de justiça restaurativa, e, claro, sempre em diálogo com a educação popular. E, atualmente, o CEDEP, nós temos 3 grandes frentes de atuação que dialogam com essas frentes que eu disse lá nos anos 90, como uma atualização delas, que é a Frente de Direitos Humanos e Segurança Pública, a área de Justiça Restaurativa e a própria área de Educação Popular, que, ainda que transversal a todas as nossas práticas, ela é tematizada como um campo mesmo de estudo, de prática, hoje dentro do CEDEP. E acho que nos 2 últimos anos do CEDEP, que a Gata veio participar, nos últimos 2 anos, o CEDEP tem se dedicado a inúmeros cursos de formação nesses eixos, além de buscar as convergências éticas e também metodológicas nesses 3 campos. Então, em 2019, acho que nessa então, esse curso, né, que tentou um pouco organizar essa interface entre a educação popular, direitos humanos e justiça restaurativa, para efetivar direitos humanos no Brasil, um diálogo entre a educação popular e a justiça restaurativa. Também em 2018, muito pelas mãos do Pedro Pontual, que é parte da nossa equipe do CEDEP, nós nos filiamos ao CEAL, que é o Conselho Latino-Americano e Caribenho de Educação Popular, e passamos a atuar, a militar dentro do CEAL, e acho que fruto dessa atuação, hoje, a Secretaria Operativa da Campanha em Defesa do Legado do Paulo Freire, a Secretaria Operativa Latino-Americana está no CEAL, a gente faz essa função dentro da Secretaria. Fizemos muitos cursos nos últimos 2 anos com o tema, né, da educação popular freiriana, então cursos de sistematização de práticas populares, metodologias freirianas, e acho que nos últimos 2 anos a gente voltou a assessorar vários movimentos populares, inclusive com diálogo mais atual com a própria Central dos Movimentos Populares, e dentre outros também. Eu acho que um outro ponto de inflexão nos últimos anos também do CEDEP no campo da educação popular e da justiça restaurativa foi a ampliação das nossas práticas para um território nacional. Então, a gente continua atuando no território, mas com muitas práticas também fora do território. E acho que outro ponto importante também dos últimos 2 anos, interrompido pela pandemia, mas uma tentativa pioneira para as nossas práticas dentro do CEDEP, de abrir o CEDEP, não para os nossos próprios cursos de formação, mas para outros movimentos, outros coletivos, outros militantes, homens e mulheres do território, que tem muito a ensinar para o CEDEP. Então, esse reconhecimento de que nós, educadores e educadoras populares, temos muito a aprender com outros educadores populares, educadoras, e a gente chamou esse movimento de Ocupa CEDEP. Eu acho que encerrar dizendo também da justiça restaurativa, né, e como a gente olha as práticas de justiça restaurativa dentro do CEDEP como um campo de atuação da educação popular. Então, a busca por metodologias que se afinem com as propostas éticas e metodológicas do Paulo Freire, inclusive com essa tentativa, essa missão, no momento,
de fazer práticas para dentro do sistema de justiça, dentro da chave do desencarceramento, que é uma luta nossa, certamente uma luta freiriana, né, também. E então é um pouco isso, acho que são essas nossas buscas atuais, com muitos cruzamentos de muitas práticas, né? E acho que só para encerrar, eu gostaria de dizer que eu li essa última biografia que Sérgio Haddad escreveu sobre Paulo Freire, e me chamou muito a atenção do papel da Elsa, companheira, durante tantos anos do Paulo Freire, tiveram 5 filhos juntos, as andanças da Elsa junto com Paulo, Elsa uma educadora, e o papel da Elsa na escrita do próprio livro Pedagogia do Oprimido, o papel da Elsa na escrita, por exemplo, do livro Cartas à Guiné-Bissau e das práticas pedagógicas do Paulo Freire na África. Então, essa consciência de que Elsa foi uma grande educadora junto com Paulo Freire. Então, queria dizer viva Paulo Freire, mas também viva a Elsa, uma grande educadora popular que merece ser lembrada junto com o Paulo sempre. Isso aí, gente. Obrigada, Mariana. Muito bom ouvir uma história muito bem contada, né, do CEDEP, com todas essas atividades e a importância de Paulo Freire nessa história, né? Muito obrigada mesmo. Tem várias pessoas participando no Facebook e isso é muito bom, né? Bom, agora nós vamos para um vídeo, né? E, inclusive, esse vídeo é da Agnes Holden. E todos que estão nos assistindo no Facebook, muito obrigada por estar participando. E agora nós vamos ouvi-la, né? Ela é coordenadora da rede Ubuntu, estudante de licenciatura em Ciências Sociais, integrante do Sarau Poema e colunista no coletivo Desenrola e Não Me Enrola. Então, Agnes, agora vamos ver o seu vídeo. O poema que eu vou recitar hoje é um poema que fala de Paulo Freire, fala dos 99 anos e espero que vocês gostem. Querido Paulo, queria te dizer que esses 99 anos foram apenas esperançar. Contudo, talvez ainda tenhamos que apenas acreditar, somente acreditar. Muita coisa mudou sim, mas é difícil dizer que estamos bem. É difícil dizer que o oprimido está livre de querer ser o opressor. Querido Paulo, queria agradecer-te pelas palavras, pelo legado, pela escrita, pela esperança, pelo coração. Querido patrono da educação, queria agradecer pelo ensinamento, pelo cuidado, pela continuidade, pelo trabalho, pelas mãos que fizeram muito. Paulo Freire. Nome muito dito, mas pouco conhecido, reconhecido. Querido Paulo, queria poder escrever mais coisas lindas. Contudo, só posso te dizer que ainda existem muitas pessoas que querem Meia hora. despedaçar esse mundo. Obrigada, Agnes. Muito bom. Essa é a nossa juventude, né? Que luta na periferia. E também estava observando que tem muitos educadores, né? Nos acompanhando e no Facebook. Muito obrigada, viu, de vocês estarem junto nesse momento. E com o poema sobre Paulo Freire, né, que a Agnes falou para nós, citou para nós, eu vou passar a palavra então para a Rede Ubuntu, né? Esses são os nossos jovens. O projeto da Rede Ubuntu é um projeto de educação popular presente nas periferias da Zona Sul, lá no nosso território, né? E também não só de São Paulo, Zona Sul, mas de Itapecerica da Serra. Então, um projeto direcionado aos jovens interessados em ingressar no ensino superior, da filosofia Ubuntu.
e para um bem comum. Muito bom. Vamos ouvir. Então, quem vai falar conosco agora é a Vitória. A Vitória está presente aí? Vamos lá, Vitória. Olá, obrigada muito obrigada também. Um grande companheiro de aprendizado. Que, bem, acho que a Rede Ubuntu é se não tem, que tá a gente se iniciou em 2014. Então, bom, estamos no começo dessa caminhada, também temos um público-alvo que é jovem, então, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela história que vocês trazem, né, nessa periferia. E pensando nessa apura, né, que a Agnes falou, minha companheira, a gente é coordenadora no mesmo polo Santo Dia, na Jardim Ângela, perceber como toda essa relação, né, de educação popular está vinculada ao sentimento, né? A educação se faz por amor, com amor, né? E aqui carrega muito disso. Então, nos agradecer também para a Rede Ubuntu. É a primeira vez que apresento a entidade em alguma live, algum evento. Então, muito obrigada, porque a partir do Ubuntu mudou minha vida, sabe? Mudou minha caminhada. E, bom, pensando sobre a Rede Ubuntu, e pensando também que trabalhamos com jovens e somos também jovens, né? Por valores, junto à vontade de professores de escola pública daqui da sentimos de, primeiro, acesso desses jovens periféricos à universidade, e políticos, para que eles pudessem estudar e se preparar especificamente essas provas, né? Então, acompanhando esse movimento, né, ensino popular, que começa principalmente nos anos 1000, desculpa, acho que meu vídeo parou aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Vitória, agora está melhor. A fala estava ruim, agora está ótimo. Pode continuar. Isso, estou te ouvindo também. Estou te ouvindo. Alguém desativou meu vídeo, mas tudo bem. Estamos ouvindo. Pensar nessa iniciativa, a Rede Ubuntu decidiu estar nesses espaços, né, específicos para os estudantes da periferia. Principalmente fazer isso de expansar, né, as possibilidades. As políticas públicas de acesso à universidade pública, algo muito de cota, né, de acesso às universidades, também o ProUni, o SISU. Então, junto a essas de coletivos que são focados na educação, principalmente nesse estudo, começou a aumentar e algo faz dessa história. Uma de ajuda que a gente recebeu nesse começo, e isso se carrega também tanto pela luta, pelo tempo de luta na região, mas também de muitos ensinamentos, foi a Sociedade Santos Mártires. Então, sempre tivemos contato aí com as igrejas, principalmente pela história de luta popular aqui na região. Então, elas nos ajudaram muito para poder projetos também, né? Algumas aulas e muitos ensinamentos. O caminho de formação também passa pessoas que já estavam na luta aqui, né? Por outras pautas, moradia, também educação, saúde. Então, dessa perspectiva, pensar, somos uma organização que traz os jovens da idade, né? Só que existe algo muito maior que a esperança, ou melhor, a educação, né? A educação de esperança, né? Faz
mas é só o conteúdo, é a forma que você passa a educação, daquela aprendizagem se faz em conjunto. Então, a própria rede junto significou porque nós. Então, essa filosofia que marca mesmo a palavra na caminho, o modo como a gente está com alunos, está com os outros, também reflete na nossa educação, no modo como a gente passa em conjunto esses conhecimentos. Então, para além de um curso, tem todos os enfoques políticos, né, de trazer os pretos periferia, universidade. Nosso intuito é que esse aluno ele passe ali, mas que ele tenha alguma marca a partir daquele processo que ele esteve com. Temos só aulas dos conteúdos próprios do vestibular, mas também de aulas específicos, de acessos e acolhimento, que é algo que fala muito nesse período de processo de vestibular, também nas as escolas que são tão priorizadas, né, principalmente as públicas, e que não oferecem essa opção, essa oportunidade de se passar, né. A partir disso, a memória e o legado do Paulo Freire dessa organização, ela vincula muito com a esperança que carrega dos educadores, das pessoas que formam essa organização. Acho que tudo isso vem de um sentimento da gente poder pensar e de poder sonhar, né, com essa periferia que está crescendo, que está com as atividades, né? Um próprio exemplo disso, os saraus, na hora, os próprios coletivos de diversas frentes, né? Nas periferias, a própria cultura, né, se expande muito durante esses anos. Então, eu e processo de camada popular, se presente, se parte de alguma coisa, né, se sentir atuante para mudar a realidade, acho que isso torna esse momento, Paulo Freire, imprescindível, porque é dali que a gente não vai ser oprimido que volta a ser opressor, né, que deseja ser opressor, mas sim um oprimido que se liberta, e se liberta em conjunto. Bom, pensando nessa parte da memória também, o Centro de Memória e de Lutas Populares também da Rede Ubuntu, né? Então a gente está em conjunto para a memória que vem de gerações que não nossas gerações, mas que a gente sabe que essa primeira parte de formação, de acesso à universidade, tem que ser vinculada ao senso de pertencimento, que também é algo que ele fala bastante. Então, esse senso de pertencimento é possível quando se conhece a história, quando se conhece quem fez parte daquilo, principalmente num território em que foi, muitas vezes, hoje, pelo triângulo, pensando aqui o cursinho, que atua em 4 regiões da região da Zona Sul, tanto de Itapecerica, Vargem pela queda, né? Então, essa luta pela periferia, essa luta de memória, é muito importante para sejamos jovens, né? A gente sabe que essa história, essa memória sempre estão, né? Um alicerce importante para fazer com que esses jovens eles entrem na universidade, mas com a da periferia, com o intuito também de poder transformar outras realidades, porque a cabeça pensa onde os pés pisam, como diria o Padre Jaime, nosso companheiro. Então, eu acho que essas mensagens, esses encontros que está ligada ao Freire, ligada à educação popular, mesmo que a sua trajetória ainda seja
acredito que esse esperar continua em todos nós, em todas as questões. Que eu diga também como uma aluna, né? Também fui aluna da Rede Ubuntu e hoje sou educadora. Então, acho que Paulo Freire nos dá força também, nos dá luta, dá muita memória. E acredito que nesse tato a gente transforma realidades. Então, acho que seria isso, é o Ubuntu tempo para Vitória, um prazer ouvir a sua voz jovem, que nos enche de esperança, né? A Mariana estava me lembrando aqui que a nossa luta, principalmente, né, não só na universidade, para entrar na universidade, mas para uma conexão boa, né? Porque estamos nessa live com problemas de conexão, com dificuldades, então nós estamos ouvindo mais, né, com essas dificuldades, mas sentindo esse desejo muito grande de continuar essa nossa luta de resistência, né, de solidariedade e lutar pelos melhores meios para que todos os nossos jovens, né, todos nós possamos desenvolver da melhor forma. Muito obrigada, viu, Vitória? Foi muito bom. Espero que a gente encontre mais vezes para podermos conversar, né? Então, muito bem. Então, agora nós vamos passar para outra luta, né? Muito grande, que acompanhei no início, e que é uma alegria muito grande ouvir e ver atuando firme e forte, que é a Central de Movimentos Populares, a CMP. E a Genilce Gomes é que vai estar com a palavra agora. Genilce, é com você. Olá, boa tarde. Meu nome é Genilce Gomes, eu sou da coordenação da Central de Movimentos Populares, também da formação política, e sou também fruto, né, da luta dos moradores de Heliópolis, no momento doutoranda da PUC, e quero cumprimentar todos que estão aqui, o CEDEP, Centro de Educação e Direitos Humanos do Campo Limpo, na pessoa da Lucília e da Mariana, o MDF e a Rede Umbu de Educação Popular. A gente tem uma questão, né, para responder, que é como o legado do Paulo Freire pode nos ajudar a superar o atual contexto, né, à luz, né, essa crise, à luz das nossas práticas. Então, é quase necessário a gente fazer um doutorado, né, para responder essa questão. Mas vamos tentar. Bom, a CMP, ela é uma entidade que congrega diversos movimentos. Ela não é só de moradia, né? Muita gente pensa isso, mas é uma entidade de diversos movimentos, e ela é fruto, então, de um processo histórico de resistência dos movimentos populares, em especial na década de 80. Ela foi fundada, teve o primeiro congresso em 1993, e desse congresso participaram vários movimentos, né? Entre os quais negros, mulheres, criança adolescente, LGBT, QI, moradores de rua, pessoas com deficiência, movimento por transporte, moradia, sem teto, né? Ou seja, na CMP foi refletida a amplitude e a diversidade dos movimentos populares brasileiros. E a CMP nasce, então, da necessidade de criar um instrumento de articulação com o objetivo de somar força dos diversos movimentos na luta por direitos e construção de políticas públicas, superando aquela fragmentação que foram as principais questões que motivou a formação e a fundação da CMP. O compromisso da Central de Movimentos Populares é lutar por políticas públicas e participação popular, e assim fortalecer as lutas específicas de cada movimento. Bom, como eu falei, a CMP é oriunda das lutas populares, né? Nos anos 80, como já foi falado aqui, a formação dos movimentos populares, a formação política, né, dos movimentos, foi animada hegemonicamente pelas comunidades eclesiais de base, ligadas à Igreja Católica, orientado pela teologia da libertação, por ONGs, né, e Centro de Educação Popular como o CEDEP. Muitos desses é baseado na metodologia do Paulo Freire.
Esses autores, então, fomentaram processos participativos, formativos nos movimentos sociais e populares, nos sindicatos e também nos partidos políticos de esquerda. Muitos das lideranças, muitos dos militantes e participantes da CMP passaram por esse processo de formação. Em vez de ficar aprendendo, né, que o boi baba e a vovó viu a uva, aprenderam a ler o mundo, assim como disse Paulo Freire. A partir dos anos 90, do século XX, né, do século passado, as mudanças globais no capitalismo, na própria Igreja Católica, nos projetos societários, né, com a queda do Muro de Berlim, impactaram a formação política dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente passa, né, por um processo de implementação de políticas públicas no pós-Constituição de 1988, num contexto, então, de entrada no neoliberalismo, que impôs aos movimentos sociais a exigência de compreender o domínio das particularidades das políticas sociais, a questão do orçamento público, né? E isso restringiu um pouco essa formação, né, desse momento, e foi colocado toda a questão na resistência ao neoliberalismo e no avanço dessa construção democrática. E, ao mesmo tempo, a formação ficou muito limitada aos aspectos técnicos e operacionais da formação. Nos anos, né, dos governos populares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff, a formação continuou nesse sentido da capacitação, da participação nos conselhos, dos fóruns, das conferências, né, entre outros espaços. A própria institucionalidade também passa, né, a ter ações de formação, e geralmente para as áreas temáticas das políticas públicas. Com o golpe de 2016, a luta se concentrou, então, né, contra as teses da direita conservadora, ou seja, a homofobia, o machismo, o fascismo e a retirada dos direitos. Infelizmente, o golpe foi impetrado. Mesmo com a resistência, a articulação e mobilização das Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, a constatação é que as mobilizações de rua foram aquém do necessário para impedir o avanço da direita e a criminalização dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, expresso na prisão do presidente Lula. A discussão, então, que se tem, né, que se debruça, é por que nós não tivemos força suficiente para barrar a sanha golpista? E como retomar o trabalho de base, a educação popular, e aliado a essa reflexão, a constatação da necessidade de revisitar e tomar como referência, né, para a nossa formação política, a metodologia de educação do Paulo Freire. Os desafios são enormes, há diferentes caminhos para se fazer, como fazer, né, esse retorno, e há diversas avaliações, pensando o que aconteceu com esses processos formativos das últimas décadas. Tem gente que fala, temos que voltar a fazer formação política, né, ela foi um pouco escanteada. Outras diz, nós deixamos, né, de preocupar, né, com isso, dos movimentos. E ainda outros que dizem, como a Lucila agora, né, da nossa alegria de ver a juventude, de formar novos quadros, né, para os movimentos. E, em nome disso, a gente busca, então, essa retomada dos processos de formação, que tiveram, né, perfis diversos nas décadas anteriores, e como é que isso agora se encaixa nessa realidade atual, né? A questão, então, é como fazer a educação popular na atualidade, né? Ou seja, a gente tem que enfrentar vários desafios. A perda da hegemonia ideológica da esquerda nos setores populares, se é que algum dia existiu essa hegemonia, não é? Bem como lidar com a disputa nos territórios, né? Com os movimentos conservadores, com aqueles de base cristã ligada às igrejas protestantes, especialmente a neopentecostais, a questão das organizações, né, que exercem controle militarizado nos territórios, né, onde o Estado geralmente está ausente do seu papel de garantir segurança, saúde e educação. O processo de mudança que a gente está falando, que a gente vem enfrentando, né, desse conservadorismo, carece, então, de aprofundamento, estudos, pesquisas, né, e enfrentamento, que, com certeza, o legado de Paulo Freire irá nos ajudar a superar. Lembrando que os homens e mulheres, né,
são um ser inconcluso, consciente dessa sua inconclusão e em seu permanente movimento de ser mais. A CMP, então, nos seus processos formativos, vem buscando conjugar teoria e prática, ou seja, elaborar teoricamente aquilo que fazemos, né? Alimentando, assim, a própria prática. Fomentando também uma formação política que combine letramento, porque a gente ainda tem, falou de 13 milhões de analfabetos nesse nosso país. Você pensando em um monte de pessoas que sabem minimamente só escrever o nome, que a gente precisa ler o mundo, né? Passar um pouco dessa... E os espaços, então, de formação, eles são pulverizados, que impõe o desafio, então, de interrelacionar esses espaços, que carece de metodologia, de sistematização, introduzir uma cultura de estudos sistemático, construir espaços permanentes para isso. Então, recuperar o horizonte mais distante da luta, voltada para a transformação mais estratégica, de democratização da realidade social, pois as formações, muitas vezes, como eu falei, se debruçavam, né, nessa participação nos conselhos, né, essa questão das políticas públicas, até nos processos, né, que a gente ficou muitas vezes de vencer a eleição, deixando de lado esse processo mais, né, de transformação no sentido mais amplo. Como gostaria Paulo Freire, né, mesmo nesse momento de avanço da direita, de retirada dos direitos, né, nós continuaremos reinventando, marchando por dias melhores. Marcha dos que querem ser e são impedidos de ser, contra a violência histórica e contra a opressão. Viva Paulo Freire! Muito bem. Genilce, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por esse momento forte, né? Celebrativo, que embora algumas palavras a gente não ouve, mas a gente sente, né? Sente no coração tudo isso pulsar. E eu estava pensando aqui comigo que ao longo da nossa história nós tivemos muitas conquistas, né? Muitas vitórias, né? Esses anos todos dessas entidades e agora, né? A Rede Mutu, que é de jovens, e para que eles sintam, né? Que a vida, como o Paulo Freire disse, a gente vai reinventando, né? A gente pensou que já estava tudo bem, e não está, né? Nós estamos sendo testados. E quando as nossas diferenças não ajudam, é na educação popular que a gente se encontra. Isso eu aprendi muito no CEDEP. Ali sentam todos, né? Quem sim, quem pensa assado, né? Ali as nossas diferenças a gente consegue conversar sobre elas, né? E nos momentos mais difíceis nós com certeza, como estamos vivendo agora, é um momento de resistência e é na popular e é nas palavras e no legado de Paulo Freire é que nós vamos ficar fortes e resistir e traremos dias melhores. Então, acho que é isso. Eu vejo se tem, peço a Mariana que me ajude, se não tiver alguns comentários. Aqui a Agnes, né, agradece muito por dividir esse espaço com mulheres, com a Mariana, a Vitória e todos os demais que estão nessa luta que nos inspiram tanto, né? Realmente, essas mulheres, né? Sempre, muito bom. Então, eu não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário, né? Para as próprias entidades, e apesar das dificuldades da conexão, né, nós estamos aí no tempo, já encerrando, né? Então, se não tivermos mais nada, nós vamos chamar um vídeo, né, da Dandara de Souza. Mas antes gostaria de perguntar se alguns dos que estão presentes, estão participando, gostariam de fazer algum comentário. Lucila, Mariana? Oi, sim. Isso. Olá. Só falar que esse evento, além de fazer parte da campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado do Paulo Freire, também faz parte da 25ª Caminhada em Defesa da Vida,
que acontece há 25 anos e acontecerá de novo agora no dia 2 de novembro de 2020. E esse ano, como a gente não pode marchar, como todos os anos, a gente está fazendo um pouco uma jornada de luta. E terá um seminário também sobre segurança pública e direitos humanos, nós vamos divulgar mais para frente, todas e todos convidados, e dizer que, então, essa é uma atividade, parte da caminhada no campo da educação. Sim, não podemos esquecer da caminhada. É uma referência anual, há 25 anos, de resistência e de luta, principalmente com a nossa juventude, né, que todos esses anos vem sofrendo essa violência, e é o momento em que a gente abre, né, que a gente fala, que a gente grita o ano todo, mas esse é um momento especial onde nos unimos para denunciar e anunciar, né? Denunciar esse genocídio, né, na nossa periferia, e anunciar que não queremos mais isso, né, que nós lutamos pela vida e pela paz. Então, muito importante a fala da Mariana, e esse evento justamente faz parte, né, faz parte. E agora nós poderíamos, se alguém quiser se despedir, que estamos no momento agora do encerramento, né? E teremos ainda eu gostaria de chamar, então, a Dandara Souza, né? A Dandara é estudante de produção cultural na FMU, é poeta, cantora, compositora, capoeirista, integrante e organizadora do Vem de Quebra, do Sarau a Poema, e fundadora do coletivo Aqui. Tudo bem? Olha, temos aqui vários, né, comentários. Se alguém também quiser se despedir, todo mundo está dizendo que tchau, que gostaram, que está tudo bem. Então vamos lá. Dandara Souza. Vídeo. Deixa molhar, deixa lavar, deixa molhar, deixa lavar, Eu me olhei no espelho, enxerguei o segredo. Meu olhar adiante, e o caminho adiante. Moedas no caminho, e eu não ando sozinha. Força dos ancestrais, e hoje eu corro por mais. E não vou me parar, não, resisto e insisto. Não vou me parar, não, a correnteza é mais brava. Deixa molhar, deixa lavar, deixa molhar, deixa lavar, E quem quiser me calar, vai ter que peitar. Que não pode com mandinga, não carrega pra atuar. Ai, olha a ginga babá, a esquiva de lá. Tô com o corpo fechado, pronta pra batalhar. Ai, deixa molhar, deixa lavar, deixa molhar, deixa lavar, deixa molhar, deixa lavar, deixa molhar, deixa lavar, Axé.